Bora voltar no tempo, 40 anos para ser mais exatos. Vamos diretamente para 1985. Até porque durante toda a década de 80, essa vinheta aqui continuou aparecendo nos lares mexicanos. Chespirito! Vamos falar de uma fase que tem novas histórias, novos personagens, reviravoltas e até umas piadinhas que você talvez nem acredite que saíram da cabeça do senhor Roberto Gomes Bolanhos. Então se prepare para levar a coisa pelo lado amável e vem com a gente. Se você caiu de paraquedas por aqui, a fase clássica de Chaves e Chapolin que a gente ama foi gravada na década de 70. E entre os anos de 1980 e 1995 foi exibido lá no México o programa chamado Chespirito. E a gente está falando de programas com diversos esquetes, diversos personagens e diversas histórias. E aqui no canal a gente já fez análises dedicadas para cada temporada de Chaves, cada temporada de Chapolin, e sobre o programa Chespirito a gente dividiu em 3 vídeos. Já saiu o primeiro analisando de 1980 até 1984. Hoje é dia de analisar de 85 até 89. E se faltava algo para você se sentir nessa vibe dos anos 80, entrar de cabeça nessa época que é o tema do vídeo, agora não falta mais nada. Síganme, hermano! ¿Me lo comentan en serio? Fala sério, quando você imaginou ouvir Thriller do Michael Jackson no Chapolin, hein? Além da música, as roupas e demais acessórios dos atores, como esses óculos aí muito doidos. Quem teve essa ideia, hein? Eu amo os anos 80, pelo amor de Deus. Enfim, passa uma tendência muito oitentista mesmo. É um recorte muito legal da época. Eu tenho um amor, assim, enorme pela década de 80, saudades do que eu nem vivi, mas eu também devo dizer que uma das principais coisas que a gente percebe aqui no meio dos anos 80 é que a qualidade dos cenários dá uma caída. Sempre que a história exigia uma cenografia um pouco mais complexa, algumas coisas com mais profundidade e tal, o pessoal vinha simplesmente com um pano pintado e boa. Era meio... não quero usar esse termo, mas não dá pra negar muito. Vamos fazer de qualquer jeito só pra funcionar e boa? É isso, é nítido. ¡No, hombre! ¿Cuántas veces tengo que decirles que nadie tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano? Pô, Juliano, cerveja amarga na praia. ¡Ay! Tiene derecho a quitarle la vida a un ser humano. Mas assim, isso cabe mais no formato de crítica para a fase dos anos 80, porque a gente já sabe da maturidade dessa época, dos recursos tecnológicos, da verba que o pessoal tinha para a produção desses episódios. Tudo bem, porque na década de 70 a coisa era mais simples, mas também não dá para dizer que era tão diferente assim, né? Mas você quer sair de perto do precipício? Ai, que precipício! Mas enfim, o texto do Chespirito segue incrível como sempre, cada vez mais explorando novos personagens e novas situações, muito além de só Chaves e Chapolin, como por exemplo a Chimoltrufia de Louritos, que até se transforma em estrela de cinema. ¿Estás llorando? Usted le responde sí. ¿Por qué? Y usted responde porque se murió mi padre. ¿Está llorando? Sí, ¿Por qué? porque se murió mi padre. Lá da sua casa, o Pancada Bonaparte nos expõe alguns desenhos, no mínimo, familiares. ¿Y qué es ese? Es un sándwich de huevo. Es un niño con un martillo en la mano. No, Ah, ¿no? es una máquina de escribir con una sola tecla. O Jaiminho vira vítima de uma feitiçaria da bruxa, bom, pelo menos dentro do delírio das crianças. Pequeño baño, Jaimito. E você acredita que o Polegar Vermelho quase casou? Pois é, isso rolou no Velho Oeste. E a Felizarda seria... Señorita Rosa la Primorosa de Matafasi. Rumorosa. Rumorosa. O Chapolin fica enrolando, fica naquela meio de... eu caso... ah, tá bom. Eu caso... E aí a mocinha acaba arranjando outra pessoa para se casar. Este es otro valiente. Y está mucho mejor. E o Vermelhinho fica desamparado, triste ou com dor de cotovelo? Que nada, antes disso ele já
tentado fugir do altar de todas as maneiras, até mesmo apelando para o nosso país. Recibí un mensaje de la Interpol solicitando mis servicios para investigar un caso de contrabando en la frontera de Brasil con Checoslovaquia. Nessa fase, a gente já sabe que a ideia dos remakes é super consolidada, tem muitas regravações de episódios e, mantendo a tradição, temos aqui mais uma versão de Dom Juan Tenório, o eterno amante. Puedo decir con certeza que cuando cae en mis brazos, la mujer en muchos casos suele perder la cabeza. E a gente também percebeu, analisando essa temporada, que tem uma onda de finais felizes muito forte. E se for citar apenas um exemplo, eu acho que ficaria com esse aqui, que é o mais tocante. ¿Cómo se dice? Gracias. Perdóname, chavo. Resumidamente, isso acontece num especial de Ano Novo e bem o Chaves, logo o Chaves, o moleque que não consegue comer nada, fica sem o tal pirulito. Mas os vizinhos o ajudam e no final tem essa cena lindíssima. ¿Quieres una paleta, ñoño? Lo mismo te venía yo a decir, chavo. ¡Feliz año, chavo! E aqui entra um ponto muito importante. A gente sabe o quanto o Chespirito era brilhante por conseguir tocar as crianças, por conseguir passar boas mensagens para os pequenos que gostavam dos seus programas, conseguia transmitir toda aquela vibe, aquela energia de Chaves, com aquela coisa lúdica que pega todo mundo e tal, muitas vezes umas sutilezas que é muito do Chespirito, mas nem por isso o público adulto fica de lado não, muito pelo contrário. 1986 é uma prova disso. Até a gente tem esse tipo de piada em Chapolin, por exemplo. ¿Cómo supiste que perteneció al género femenino, eh? Hay detalles que saltan a la vista. Eso sí es verdad. Por ejemplo, la cadera ancha. Bueno, sí, no hay otras cosas. E uma coisa que eu também acho curiosa é que na década de 70, a Florinda foi a mocinha da grande maioria das histórias de Chapolin. A gente sabe que a Maria Antonieta de las Nieves, antes de sua saída em 73, tinha esse papel. Quando ela voltou já não tinha mais, a Florinda já estava consolidada por ali. Mas eu acho que tinha uma vibe um pouco mais inocente de certa forma. Tinha uma coisa mais, beleza, são atores e nada além disso. Como eles passam a ser um casal em 77, mais pro final da década de 70, isso já fica um pouco mais nítido, essa coisa de, tipo, tá, é um casal de verdade, mas aqui no meio da década de 80 é bem diferente. Você olha e fala, ok, eles são um casal de atores interpretando diversos personagens, mas eles são um casal na vida real, dá pra perceber. Digo isso porque em tudo quanto é história, de todo tipo possível, sempre tem esse tom meio de muita intimidade, digamos assim. E uma coisa muito importante sobre 1986 é que esse ano foi marcado por eventos muito importantes no futebol e na astronomia. E esses dois assuntos aparecem de un acontecimiento que va a tener lugar precisamente el año de 1986. Sí, el Mundial de Fútbol. É claro, rolou Copa em 1986, mas o professor Girafales se refere à aparição do cometa Halley. Afinal, isso também aconteceria naquele ano. ¿Me puedes decir por qué razón visita a la Tierra el cometa Halley? Que quiere ver el Mundial México 86. Na ocasião, o Chespirito fez um episódio de futebol na vila, com os personagens cantando o jingle da Copa. México 86. México 86 del mundo unido por un valor. E lembra que eu falei sobre os remakes? É claro, aqui rola, você já deve imaginar. Mas eu acho que a partir dessa época a gente percebe como eles já estavam mais repaginados. Principalmente histórias que a gente conhece muito bem vão para o universo do chaveco. Sabe aquela coisa meio de... eu já vi isso em outro lugar. Tus ojitos en noche serena. E aquela coisa que muitas pessoas pensam a respeito das regravações do Chespirito que são desnecessárias ou até descartáveis da década de 80 e 90, cara, isso é a maior besteira. Tanto é que tem muita coisa nova, muita coisa a mais dentro de roteiros que a gente conhece. Tanto é que na regravação da história da Bandinha da Vila, a Dona Florinda manda essa. Um sorriso bonito muda tudo. Na Odontoleve oferecemos atendimento especial. Tanto é que na regravação da história da Bandinha da Vila, a Dona Florinda manda essa.
E o mestre linguiça, muito ligeiro, sai desse jeito. Bueno, yo puedo leer solamente cosas simples y nada más. Y dice, a la una, a las dos, a la vamos. E no Chapolin temos um reencontro com a criança, vou chamar assim no início, mas você já vai entender por quê, que jogava os seus brinquedos fora, pegava e ficava arremessando as coisas pelo muro. Sabe-se lá o motivo real, se era uma questão contratual, se era uma questão que partia da própria Maria Antonieta, se era um desinteresse da produção, sinceramente não sei porquê, mas infelizmente ela é muito apagada em esquetes que não são de Chaves. É sério, você vê essa fase do programa Chespirito, você até esquece da Maria Antonieta das Neves. Ela é só Chiquinha e praticamente nada além da Chiquinha. E por esse motivo ela não aparece na nova versão e acabou sendo substituída, adivinha por quem, né? Ah, veja só que coisa, pela Florinda mesmo. Lo que quiero decir es que un bandido se metió a la casa. É, uma doce menina, mais velha que aquele menino da versão setentista. Mamá, ¿que no te das cuenta que ya tengo 18 años? Sí, hijita, sí. Sí, la semana próxima. Com a ausência de uma atriz que parecesse mesmo uma criança, porque convenhamos, com a altura da Maria Antonieta, né, mais baixinha, de peruquinha e aquela maquiagem, ela passava por um menino muito bem. Aquilo é maravilhoso. A saída de colocar uma garota já mais velha e imatura, de certa forma, é interessante, foi uma boa sacada. Na minha opinião, perde muito o brilho da história? Perde, mas é uma boa sacada. O que me faz pensar diretamente que, em 86, a Florinda também deu vida a uma nova versão da Rainha de Sabá. Oye, Salomón, perdóname, perdóname, perdóname. E aqui não tem como negar, ela não tem o mesmo borogodó da Maria Antonieta, de jeito nenhum. Qual você acha que é? Bom, pra mim é esta que tá aqui atrás. Qual? Esta que tá aqui atrás. Qual? Esta que tá aqui atrás. E nem mesmo o Rogélio Guerra, o novo astro que caiu na vila, tem o mesmo nível de galanzice do Hector Bonilha. Mire, será mejor que se haga un lado, sino que... Te perdono. Avançando agora para 1987, aqui a gente tem um marco, aqui a gente tem meio que uma ruptura de algo muito importante que vai definir uma nova cara para o programa Chespirito como um todo, desse ponto em diante. Chaveco e Botijão abandonam a vida do crime. Os dois assistem ao famoso episódio do Ladrão da Vila, de Chaves, apresentado pela última vez em 1982, e a consciência deles acaba pesando. É lógico, tudo isso com um empurrãozinho da chimoltrúfia. ¡Ay, lo que pasa por tipos como ustedes! Resumir 5 temporadas em apenas um vídeo é dureza, gente. Por isso eu tô falando os pontos principais. E inclusive alguns desses pontos eu já até comentei em outros vídeos, como por exemplo esse caso do Chaveco. Mas é importante relembrar, assim como é importante você responder a palavra-chave do vídeo de hoje. Quando o assunto é programa Chespirito, o que te vem à memória? O que é a primeira coisa que você pensa, que você fala, eu lembro disso, eu lembro daquilo, eu lembro de tal episódio, eu lembro de tal fato que aconteceu, o que vem na sua cabeça? Eu quero saber, comenta aí. Até porque vai que no futuro a gente traz uma seleção de melhores histórias da fase do programa Chespirito, por que não? Eu acho isso formigável. Tá, beleza, a gente já sabe que Chaveco e Botijão deixam a vida do crime, mas o que eles fazem depois disso? Como as histórias seguem? O que eles têm como atividade? No primeiro momento, eles abrem uma barbearia ao ar livre. Si usted no quiere que le dé grasa a sus zapatos, pues ni modo. Vaya, menos mal. Pero llevo 4 días de no comer. Logo depois, a Chimoltrufia arranja um emprego num hospital. A propósito de que usted es el que paga aquí, ¿no me podría aumentar el sueldo? Pero si acaba usted de empezar a trabajar. Eles acabam trabalhando numa funerária. Ayúdeme. Ahora, ciérrale. E
por último, são abraçados pelo seu Lúcio, o dono de um hotel que fica ali na vizinhança. ¿Y todavía se atreve a pedirme propina después de que me dijo que soy una enana que no puedo subir las escaleras? Es que la estatura es impedimento para subir escaleras, pero no es impedimento para dar propinas. E eu disse que é tão importante esse momento, que isso é tão crucial para entender essa ruptura da fase do programa Chespirito, porque a partir desse momento a gente começa a assistir o começo do fim de Chaves e Chapolin, digamos assim. Você jura? Sim, é verdade, é verdade. A partir do momento em que o Roberto opta por fazer essa mudança no personagem, o Chaveco ou Chompiras, chame como você quiser, andando na linha, o Botijão sempre acompanhando, a Chimoltrúfia cada vez mais presente, mais sensível, mais engraçada e tal, naturalmente o foco ficou mais para esse personagem. O Chaveco rouba a cena aqui. E nisso, aqueles programas que eram os queridinhos, que eram o grande foco, Chaves e Chapolin, ficam mais de lado. Então ele passa a ser mais bem aproveitado e acaba roubando a atenção que antes eram dos queridinhos, Chaves e Chapolin. E não à toa, o próprio Chespirito chegou a dizer que o ex-ladrão era um dos personagens que ele mais gostava de interpretar. Preferencia, digamos, por tres. Primero el Chapulín Colorado porque me abrió las puertas de todos lados. El Chavo porque me ha dado el cariño de la gente. No es una falsa humildad la mía cuando digo que no entiendo bien. Y yo actuando me divertía muchísimo con el Chompiras. El Chompiras. Ese me encantaba hacerlo actuando. Digamos que los quiero igual a todos. Enquanto isso, no pátio da vila, éramos apresentados pela quarta vez as novas vizinhas. Quarta vez, novas vizinhas. As novas pela quarta vez. É irônico para dizer o mínimo. Ella es Patty y su madrina es el paraíso. E um dos grandes destaques dessa versão, e motivo de eu ficar abismado toda vez que eu penso sobre, é que até esse cara fica chavecando a Glória. Por supuesto que a pintura corre por mi cuenta, ¿eh? E se quiere le podemos poner papel tapiz. E é claro, como o Jaiminho ocupa o lugar deixado pelo seu Madruga, ele fica em cima da Glória. O professor Girafales já tinha ficado lá na década de 70 todo afinzão. O professor Girafales era meio safado, né? O cara na frente da Dona Florinda nem escondia. Aqui continua a mesma coisa. Mas e os malucos, hein? Você se lembra de umas janelinhas redondas que nós achamos às vezes aqui no pátio? Elas não são janelinhas, são câmeras de televisão. Em 1987, Chaparrão Bonaparte e Lucas Pirado descobrem algo magnífico em um dos roteiros mais brilhantes do Chespirito. Eles eram figuras populares de televisão. Claro que sim, lo es, Chaparrão. Fala sério, isso é genial, isso é brilhante. Se eu posso te dar uma dica de algo para você assistir dessa fase, na minha opinião, que ninguém perguntou, eu falaria, assiste essa história. Sinceramente, não sei como o cara pensou nisso, muito antes de existir o BBB da vida, uma linguagem dessa, e até resolve a história dessa forma. Agora a gente passa para 1988, quando nos surpreendemos com Chapolin Colorado, não só por apresentar umas piadocas bem nível Praça é Nossa. Mis antenitas de Bindi, en vez de captar llamadas de auxilio, estuvieron captando películas de esas que mandan por antena parabólica. Me divertí bastante. Como também por estar muito diferente. Com quase 60 anos, o Chespirito já não conseguia disfarçar tão bem a barriguinha saliente, a idade avançada, ao interpretar o herói. Ainda mais com esse figurino todo coladinho no corpo, né? E uma outra coisa muito interessante é que nesse ano ele volta a interpretar o gordo e o magro ao lado do Edgar Vivar. E em Chaves também tem outra coisa marcante. Acompanhamos o retorno do restaurante da Dona Florinda, que já não aparecia desde 1984. Ay, Chavo, pero ¿de qué puedes tú trabajar en el restaurante? Pues de lo que sea, de mesero, de cocinero, de dueño. Enquanto isso, a gente percebe que o foco no Chaveco está cada vez maior. Então vai ganhando corpo, as coisas vão ficando cada vez maiores. Até mesmo em um certo momento, o hotel passa a ser cenário da gravação de um filme. Engano meu, filme não, novela. Eso es lo que voy a hacer ahora mismo, queridos.
Mas apesar de tudo, apesar desses pontos principais que eu comentei, a gente percebe que 88 não tem mais grandes novidades além disso. Segue o mesmo padrão de 87. E uma outra coisa que continua acontecendo numa mesma pegada é que aquelas gravações externas que tinham principalmente em 1980 continuam aparecendo em menor escala ao longo da década. Em 88 não é diferente. Até que, em 1989, a gente nota um padrão muito interessante. No primeiro vídeo dessa série, eu mencionei que o programa X-Perito tinha dois formatos. O programa ocupava uma faixa horária de 1 hora na grade de programação. Então, as histórias, o tempo de arte mesmo, o tempo de tela, era de seus 42, 43, 44 minutos, coisa assim. E esses outros 15 a 17 minutos, mais ou menos, era o quê? Vinheta pro intervalo, volta do break e principalmente o tempo de intervalo comercial mesmo. Esse é um ponto muito importante para entender que às vezes algo dura seus 20 e poucos minutos, mas não vai ocupar 20 e poucos minutos na grade de uma TV aberta. Vai ocupar ali mais ou menos meia hora, porque o resto o pessoal vai tentar colocar um monte de propaganda comercial. É natural. Então, quando o assunto é programa X-Perito, a gente tem um formato muito conhecido, talvez o principal, que eram várias histórias com seus 7 a 10 minutos, 4, 5 histórias diferentes dentro de um programa só, ou então uma história completa com seus 40 minutos ocupando o espaço todinho do programa. E nessa temporada de 89 acontece algo que era inédito até então. O foco eram histórias variadas de diversos personagens e tal. Mas aqui, das 40 edições do programa que rolaram em 89, apenas 8 episódios tiveram histórias emaranhadas de um monte de personagem. E todo mundo ganhou com isso. O Polegar Vermelho, por exemplo, ganhou uma saga de 2 episódios, ou seja, 1h20 de Chapolin Colorado, impedindo que um bandido fosse para a forca. Lo ayudó a escapar alguien. Rosa la Rumorosa. O herói foi submetido até a um julgamento, onde foi obrigado a revelar o seu nome verdadeiro. Mi madre se apellidaba Lane. Qué curioso. Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman. O Chavinho novamente vende os seus refrescos de Gromai, Catamão e Limerindo num cenário muito bonitinho da entrada da vila. Olha que simpático esse ambiente. Lo que no entiendo, doña Florinda, es por qué tenemos que salir para charlar. Es que el ambiente de la vecindad es horrible. E aí entra aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal, inclusive nesse vídeo. X-Perito era um cara que escrevia para todas as idades. E conforme o tempo foi passando, ele focou cada vez mais no público adulto, sim. Tanto é que nessa temporada ele inclui uma garota de programa nas histórias do Chaveco. Tô falando de Marujinha, vivida por Maria Antonieta de las Nieves. Con permiso. Adiós, guapo. E aqui você até pode pensar, nossa, mas que grande mudança, pô, o cara que fazia Chaves, tão inocente, tão isso, tão aquilo, fazer uma garota de programa. Peraí, esse moralismo que se tem muito no Brasil, que Chaves era extremamente inocente e tudo mais, ele não é muito verdadeiro. Isso ficou muito popular, como assim, nossa, Chaves é super correto, não tem nada apelativo e tudo mais. Apelativo até é verdade, mas assim, nunca foi a intenção fazer um programa super levinho, super polido, muito pelo contrário. Se você acompanha o Vila do Chaves, você sabe que isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Tem várias piadas de duplo sentido, tem vários momentos que os espectadores precisavam conhecer a fundo certos temas, tem muita piada interna, tem muita coisinha que você fala, cara, isso aqui não é um programa bobinho, nunca foi. Então quando você entende de verdade que Chaves e Chapolin, como os programas que a gente tanto ama da década de 70, não eram exatamente essas produções tão bobinhas e inocentes como muitas pessoas ainda pensam que foram, te faz pensar que 10 anos depois do fim de Chaves e Chapolin como programas independentes, como os personagens principais e tal, o Roberto já estava em outro momento de sua vida, com outra cabeça e a criatividade ali bombando. E um ponto muito importante é que em nenhum momento a Marujinha é apresentada de uma forma vulgar, de uma forma agressiva para
para o público, com nudez. Não tem nada disso. Ela sempre é mostrada de um jeito muito sutil, muito respeitoso, não tem nada explícito, digamos assim. E como a gente viu aquela reviravolta em 87 dos ladrões não sendo mais ladrões, Chaves e Chapolin mais cansados, mais encostados e tal, o grande foco aqui é Chaveco, é Los Caquitos mesmo. E se tornam o grande carro-chefe do programa. E entendeu porque eu falei que 87 era um ano crucial para entender como o programa Chespirito se comportaria daquele momento em diante? Tanto é que no especial de Natal, Chaveco, Botijão e Chimoltrufia comemoram o Natal na delegacia. E aqui tem aquela coisa da sensibilidade e o toque de roteiro que... Cara, é só Roberto Gomes Bolanhos que conseguiria fazer algo assim mesmo. ¿Y por qué no la organizó en su casa, con su gente? Pues nuestra gente son todos, ¿no? Podemos compartir la alegría de la Navidad con otros que están más peor que nosotros. E fazendo aquele apanhadão de informações, o que a gente pode concluir é que de 85 até 89, o programa Chespirito se manteve de uma forma muito estável, sem grandes inovações e grandes mudanças. O grande foco definitivamente é a presença cada vez maior dos ladrões, mais histórias desse núcleo, personagens fixos, cenários fixos e zás. Regravações rolam a todo vapor, é natural, mas é uma fase muito importante para aquelas pessoas que pensam que Roberto Gomes Bolanhos é só Chaves e Chapolin. Muito pelo contrário. Esse movimento todo faz qualquer fã, principalmente o fã brasileiro que não conhece com tanta profundidade essa fase da carreira do Chespirito, entender que o cara era muito mais do que Chaves e Chapolin, mas muito mais mesmo. Em 85 foram 49 episódios exibidos, sendo que desses, 12 são reprises espalhadas de forma aleatória pela programação. Em 86, 38 episódios e só 4 esquetes reprisados, nem são episódios completos. 87 conta com 46 episódios e nenhuma reprise. Olha quanta coisa foi produzida nessa fase, gente. Isso aqui é maravilhoso. Em 88, 40 episódios, sendo 3 reprises. Em 89, mais 40 episódios com apenas uma reprise. O que a gente pode concluir é que é uma fase muito diferente para aquelas pessoas que não acompanharam o programa Chespirito, que não tem muito conhecimento sobre. Porém, é uma fase muito criativa. O Roberto continuava voando. Tem muita coisa produzida, muito material interessante, muita coisa que você provavelmente nunca viu. E como você já deve ter percebido, tem menos reprises do que de 80 a 84 que a gente analisou no outro vídeo. E na próxima oportunidade a gente vai descobrir o que rolou nos mínimos detalhes entre 90 e 95, a fase final do programa Chespirito. Pro amor não bastam palavras, tem que ter ação. Mas se você assistiu o vídeo até agora e tá pensando coisa tipo, Chaveco, Chompiras, Louquinhos, meu Deus, quanta coisa que eu não conheço, agora é o momento de você ficar por dentro tranquilamente com esse vídeo que tá aqui do lado. Já apresentei brevemente todos os personagens, além de Chaves e Chapolin, que o Roberto deu vida, os principais, é claro, e tem muita coisa aqui que você vai adorar, te garanto. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Conte com Enterogermina, o único com inteliosporos que restabelecem e equilibram a flora